pessoal, bom dia então, né? Nós temos 10 alunos, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Só para eu bater a lista aqui, ó. Vocês sabem, por exemplo, eu vou ler a lista aqui só para saber, só para que vocês me digam se vocês têm notícia de alguns alunos que não aparecem, tá? Tá bom? Por exemplo, a Cecília tá aqui, a Cláudia. A Cláudia tem participado das aulas, vocês sabem? Eu acho que ela Vocês têm notícia? ela veio semana passada e semana retrasada. Ah, é? Ah, sim, veio, tá certo. Tá certo, é. O Christian também veio, não veio? Veio. O Fernando de Souza, Fernanda Ferreira. Fernando Henrique tá aí, não tá? Tá aqui. Fernanda de Souza tá aí. E a Fernanda Ferreira, ela veio? Eu não tô lembrando. Ela veio na primeira aula. Só? O Felipe tá aí, o Gabriel Fraga tá aí, a Hanna tá aí, o Igor tá vindo, né? A Júlia tá aí. Júlia. Bom dia. Bom dia. A Larissa tá vindo. Luiz Fernando. Luiz Fernando tá vindo? Não lembro agora. Tem que checar. Porque não tem chamada, né? Porque quando tem chamada a gente tem o papel com a assinatura do aluno, né? Ou você dá um tique. Mariana. Mariana tá aí. Mariana. Marina tá aí. Nayara. A Nicole tá vindo, não tá? O Gabriel tá no espaço sideral. A Nicole, sim, a Nicole tá vindo, é. Deixa eu só checar aqui. Pedro Augusto. Tá vindo? Quem que é Pedro Augusto mesmo? Não sei. Renato Lima. Yasmin. Yasmin, alguém tem notícia da Yasmin? A Não. Yasmin, eu sei que ela foi em algumas aulas. Ok. Hoje o Igor não veio, ele me avisou. Ele vai ter uma entrevista em estágio nas montanhas lá do Paraná. Talvez ele não sobreviva, né? Porque o clima lá tá foda. Então vamos retomar então. Ok. Então, a gente fez a primeira discussão, né? O primeiro tema da disciplina, que foi crime e turismo, né? Como que o crime impacta o fluxo turístico e como que o fluxo turístico é capaz de gerar, né, um aumento de desvio de crime no território, né. Então hoje a gente avança na disciplina, né, hoje o tema é um tema clássico, né, da produção sobre desvio e turismo, né, que é sobre sexo. Aí você tem duas abordagens, né, você tem a abordagem mais corrente, mais comum, né, que você tem a maior produção, que é sobre turismo sexual, nas praias brasileiras, né, no Rio de Janeiro e no Nordeste, basicamente no Rio e Nordeste, né? E o contrário, né, quando os autores estão interessados em entender como que se dá a dinâmica da interação afetivo-sexual entre turistas e nativas, né? Aí tem um caso, eu até vou disponibilizar essa dissertação, uma dissertação que analisa, entrevista, né, as turistas que vêm dos países escandinavos, né? Os países escandinavos são aqueles países lá do norte da Europa, né? Noruega, Suécia e Dinamarca, né? Finlândia. E são mulheres turistas que interagem com homens, né? No Rio Grande do Norte, em Pipa. Então essas duas abordagens, elas mostram como que o fenômeno, né? Como que o turismo está associado de uma forma mais complexa, né? Como que ele associa, né, a interação entre os turistas e a população visitada, né, passando pelo mercado do sexo ou não. Né? Então são duas abordagens que jogam luz sobre fenômenos distintos. Então isso é importante a gente ter em vista. Né? Mas eu acho que o primeiro ponto para a gente destacar, vocês conseguiram ler a aula, ler os textos? Hein, gente? Conseguiram ler? Sim.
Aí vocês podem me interromper, tá? Fica à vontade para falar, para trazer ideias, para trazer dúvidas, trazer questões, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que chamar atenção é o uso, né? Eu tenho isso nos slides aqui, o uso da publicidade pelo governo brasileiro, né? Como que o Ministério do Turismo, na década de 60, 70, né? Principalmente na década de 70, na época do regime militar, né? Da ditadura, como que ele usava a sexualidade feminina, né? Como um atrativo turístico, né? Então isso é muito estudado esse período, né? Que o governo federal e os governos também estaduais, municipais, né? E a gente pode localizar isso até hoje, mas mais no mercado, né? Mais nas agências, né? Essa construção, né? Da sexualidade feminina no Brasil como um atrativo turístico, né? Como que isso impactou, como que isso criou um imaginário, né? Então esse ponto é importante, né? A gente tem que lidar com esse legado, né? Que foi construído nos anos 70, nos anos 80, né? E que permanece ainda hoje, né? Mas hoje não é propaganda oficial, não é publicidade oficial do governo, hoje isso está deslocado mais para o mercado, né? Então essa propaganda oficial do governo, vocês acham que qual o impacto que ela tem para essa discussão que a gente está fazendo hoje, né? Para essa discussão, que são discussões que se opõem, né? O turismo sexual, que passa pelo mercado do sexo, pela prostituição, né? Por um investimento dos hotéis, das agências, ou seja, de todo o trade turístico, né, em torno da prostituição, de um lado, e a interação afetivo sexual de turistas e visitantes que não passam pelo mercado do sexo, né? Então, como que vocês acham? Vocês conseguem identificar esse legado dessa publicidade oficial, né, que associa o corpo feminino, né, bunda, sensualidade, né, a um atrativo turístico do Brasil, né, como se o Brasil fosse um paraíso, né, um paraíso sexual, né, dos anos 70, que foi construído nos anos 70 e nos anos 80. Como que vocês associam, como que vocês identificam os impactos desse legado hoje, né, no turismo no Brasil hoje? Eu queria ouvir vocês para a gente começar a discussão. Vou ter que fazer igual a escola do meu filho aqui, ó. Vou começar aqui pela lista, né? Cecília, cadê você, Cecília? Você lê os textos, você consegue identificar esse legado, né, que construiu a sensualidade da mulher brasileira como um atrativo turístico hoje? Como que isso impacta hoje o turismo? Hoje não, porque hoje o turismo no Brasil está interrompido, né, por causa da pandemia e do isolamento. Mas até o início de 2020, né? O Fred, eu não li os textos não, mas eu acho que é bem nessa energia que a gente estava discutindo antes, do carnaval e tal, de as pessoas que virem aqui no Brasil acharem que todas as mulheres são promíscuas e estão disponíveis para transar com turistas. Então, assim, pelo menos eu acho, né, que existe muito essa imagem lá fora. Já vi relatos de, por exemplo, mulheres que foram para o exterior e foram julgadas justamente por serem brasileiras. Eu acho que foi criado assim, esse estigma de que as mulheres brasileiras estão sempre disponíveis para os homens. Estão sempre aí bronzeadas, e daí tem o padrão de beleza da mulher brasileira, que é tipo peito e bunda e com marquinha de biquíni e tal, e daí tem esse estigma de que todas as mulheres brasileiras são assim. Isso saiu da publicidade da cerveja, vocês lembram? Vocês lembram da publicidade da cerveja? A publicidade da cerveja, ela mudou completamente, né? Ela era basicamente mulher gostosa, né? Você põe uma mulher gostosa e aí você olhava pra cerveja e olhava pra mulher gostosa. Aí o cérebro da gente, o tico e o teco encontra, né? Fala assim, vou tomar cerveja, né? Então a publicidade é bem primitiva, né? Se a gente for pensar bem, a publicidade trabalha com elementos muito simples, né? Muito primitivos, né? Que parece que isso é suficiente para incentivar a gente, né? Sempre que a gente vê uma coisa na publicidade, a gente acaba querendo, não é? Ou seja, ela trabalha com elementos muito elementares, é isso que eu quero dizer, né? E o Fred, Mas pode falar, Júlia.
Pode falar. Complementando, eu acho que tem muito aquela questão também de que, por exemplo, os relatos de mulheres brasileiras que vão para fora mesmo, elas falam que quando elas estão em um bar, alguma coisa, e alguém pergunta de onde ela é e ela fala que é brasileira, eles começam a olhar com outros olhos, a flertar como se fosse uma coisa assim, obrigatória da mulher brasileira ser promíscua, igual a Cecília falou. Então, eu acho que tem muito isso ainda, esse paradigma, que eu concordo com você, que foi muito criado pela cidade. Pelo carnaval, as pessoas vinham também aquelas mulheres desfilando com roupa nenhuma, só pinturas e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo foi gerando para que acontecesse na cabeça das pessoas que a mulher brasileira ela era feita para sexo, ela era disponível para isso. Ok. E vocês identificam essa, vamos usar o termo aqui, né? Essa construção desse imaginário coletivo, né? Que os turistas estrangeiros têm sobre o Brasil, sobre o corpo feminino, sobre a mulher brasileira, né? Vocês identificam isso como um legado da propaganda oficial dos anos 70 e 80, né, do governo federal, ou vocês acham que isso vai além, que tem a ver também com as características do Brasil, né, que, como por exemplo o carnaval, né, o carnaval acaba, independente, essa propaganda do governo federal acabou nos anos 80, né, tem 40 anos mais ou menos que acabou. Hoje em dia, as secretarias municipais de turismo, as secretarias estaduais não fazem mais esse tipo de, não tem mais esse tipo de apelo, né? Não mobilizam mais, né? Mas vocês acham que o mercado então assumiu esse papel, elegendo o carnaval? O carnaval é uma festa sensual mesmo, a gente não pode também negar isso, né? Existe uma sensualidade no carnaval. Claro que essa sensualidade ela está numa linha tênue, né, entre o abuso, né, entre a prostituição, ou seja, existe uma linha tênue entre a liberdade das pessoas, né, a liberdade das mulheres de escolher seus parceiros, de escolher como se vestir, né, as pessoas têm autonomia, têm liberdade, e uma linha tênue entre o desvio, né, que parte da sociedade brasileira, por exemplo, é muito moralista, que considera que mulher que vai para carnaval, que vai beber, que vai ficar na rua, então você tem um jogo de forças, né, entre uma exploração dessa sensualidade como construção do imaginário, né, de que a mulher brasileira é muito disponível, é hipersexualizada, etc., né, o que não é verdade, e um discurso moralista, né, que por exemplo, a gente pode identificar isso no carnaval em São Paulo ou na parada gay em São Paulo, quando você tem, num dia você tem termina o carnaval, no dia que termina a parada gay você tem a marcha para Jesus. Então você tem um jogo de forças aí que reprime, né, a festa, reprime a alegria, reprime a sensualidade, a sexualidade, né, que é muito moralista, muito conservadora, e ao mesmo tempo você tem uma festa que é extremamente sensual, né, a gente vê os corpos, não é isso? É como se fosse vamos pensar, no ano inteiro a gente fica trancado, no trabalho, na escola, nas obrigações. Aí durante 4 dias o carnaval suspende isso, né? Então o carnaval é assim, o carnaval foi criado na Europa, você sabe, né? O carnaval foi criado em Veneza, foi criado, eu acho, nas cidades italianas. Então essa suspensão das normas, quando o homem se veste de mulher, né? Aqui tem como que chama? Eu fui uma vez só aquele movimento, aquela festa pré-carnaval, que os caras se vestem de mulher. É a Banda Mole. Vocês lembram da Banda Mole? Vocês já foram? Não, vocês conhecem a Banda Mole? Não conhecem? Não, é uma festa pré-carnaval. Você já foi, Gabriel? Alguém aqui já foi? Aí, Nunca fui. não, é quando os homens brincam de ser mulher. O homem passa batom, passa esmalte, né? É um jogo, né? Então tem esse jogo de suspensão das regras, né? E suspensão suspensão temporária, claro, né? Das regras da moralidade, dos papéis sociais, né? Os papéis sociais de gênero masculino e feminino são muito rígidos, né? Homem não brinca, homem não usa, não fica bonito, né? Quem fica bonito é a mulher, né? Sempre quem cuida do corpo, quem cuida da maquiagem, do cabelo, etc, é a mulher. O homem não usa isso. Aí, durante a banda mole, durante o carnaval, os homens usam maquiagem, né? Cuidam do cabelo, ficam mais bonitos até, né? Fazem malhação, né? Então,
O que eu estou chamando a atenção é porque existe esse jogo, né, de tornar essa exposição do corpo, condenar essa exposição do corpo, né, através de um discurso religioso, né, moralista, né, e ao mesmo tempo o mercado busca explorar a festa, né, explorar a festa para construir esse imaginário, né, que seria o grande atrativo turístico do Brasil, né. Então, qual que é o maior símbolo, né, do turismo brasileiro? Assim, um ou dois símbolos que a gente pode identificar. Qual que é, gente? Carnaval do Rio de Janeiro e o Cristo Redentor? Eu acho que praia, né? Assim, você tá com o corpo nu, não é isso? A praia é você tirar a roupa, né? Então o turista sol, o turista europeu, o turista norte-americano, canadense, ele vem em busca de sol, não é? Lá é muito chato. Se aqui a gente acha frio, o Igor acha frio, a Cecília acha frio, imagina lá, imagina no Canadá, imagina os países escandinavos, né? Lá é extremamente frio. Então eles buscam ficar no sol, né? Buscam ir para o sol, ir para a praia. Né? E aí a festa. Então são os dois maiores símbolos, os dois maiores atrativos, né, do turismo brasileiro é a praia, o sol, né? Você fica livre da roupa, né? E a festa, que é o carnaval, né? Que você se permite consumir álcool, se permite consumir droga, legal e ilegal, e interagir, né, de uma forma afetiva, sexual com pessoas estranhas, não é isso? A festa é isso, é uma interação entre estranhos, né? Agora, qual que é o papel do mercado? Né? O que vocês já leram? O que vocês já leram sobre textos do turismo? Né? Qual que é o papel do mercado ou da mídia brasileira, né, que cobra o carnaval, né, a Globo até construiu uma figura, né, chama Globeleza, né, você se lembra dessa figura da Globeleza? Essa figura da mulata, né, com corpo exposto, né, um corpo bonito, um corpo exposto para simbolizar a festa, para simbolizar o carnaval, né? Qual que é o papel do mercado? Vocês identificam na construção desse imaginário sobre a relação entre turismo e sexo no Brasil? O que vocês acham? Cadê a Fernanda? Bom dia, Fernanda. Eu vou seguir a lista aqui, tá bom? Eu vou fazer igual a professora do meu filho, porque a turma do meu filho é muito calada, eles só querem saber de jogar. Então eles não falam, não participam, sabe? Então, Fernanda, bom dia. Você conseguiu ler a aula, ler os textos? Bom dia, Fred. Eu li, sim, os dois textos que você deixou disponível. Eu acho que ajuda a criar esse imaginário, acho que não tem outra palavra para descrever mesmo, assim, esse imaginário, tanto para quem está aqui, né, por exemplo, na imagem da Globeleza, tipo assim, reforça esse estereótipo, eu acho, quanto para quem está de fora vendo isso, sabe? Você acha que no carnaval, você já teve experiência com turista, né? Você acha que no carnaval os turistas estrangeiros ficam diferentes? Eles acham que eles estão num lugar sem regra? Você conhece exemplos assim? Que você teve experiência ou outras pessoas? Você acha que isso muda? Esse imaginário muda efetivamente o comportamento dos turistas estrangeiros, você sabe? Vocês conheceram alguém que veio para o carnaval em BH ou em outras cidades do Brasil que era turista estrangeiro? Não, eu particularmente não conheço ninguém que tenha vindo e que mudasse o comportamento nesse período. Que acha que está num lugar sem regra, né? Que tem. Porque uma coisa é você ter um estereótipo de um país, outra coisa é quando você chega nesse país, né? As interações concretas vão te mostrar, né? Você vai identificar padrões, você vai identificar regras, você vai interagir com pessoas que as pessoas vão te mostrar que não há uma suspensão das regras, né? Ô Fred, mas eu acho que esse estereótipo que o turista traz, acho que ele não se aplica apenas ao carnaval. Porque na vida noturna mesmo, geral, que a gente tem no Brasil, que
tem muito dessa interação afetiva que você fala. Eu acho que tem muitos rolês mesmo noturnos que tem essa característica. E quando o turista faz parte desse tipo de evento, eu acho que ele também se porta da mesma maneira que ele se portaria no carnaval, que é por causa desse imaginário, né? E vocês acham que esse imaginário é compartilhado entre turistas brasileiros e turistas estrangeiros? O que você acha? Como você acha o turista, a pessoa que viaja para Salvador, né? Vamos imaginar o turista mineiro, o turista paulista, que sai do Sudeste, vai para o Nordeste, vai para Fortaleza, para Natal, etc., durante o Carnaval. Vocês acham que o imaginário que o turista brasileiro tem em relação ao Nordeste é diferente do imaginário do turista estrangeiro? Em relação à festa, em relação à sexualidade das mulheres, à sensualidade, o que vocês acham? É diferente ou se aproxima? Eu acho que ele se aproxima. Você acha então não tem diferença entre a forma com que o turista estrangeiro e o turista brasileiro, que vai para a praia, que vai para o Nordeste, né, durante o Carnaval, a forma com que ele vê as mulheres brasileiras, né, a interação do turista brasileiro com as mulheres, né, quando vem turista para BH, né, quando BH começou a ter Carnaval. Vocês foram no Carnaval? Vocês, as mulheres aqui, a Cecília, a Fernanda, a Hanna, a Mariana, a Nicole, vocês foram? Aqui no Carnaval em BH? E o que vocês acham? Vocês acham que as pessoas, como que é a interação? Estou falando com turistas, pessoas estranhas, né? Estou falando com gente nova que vocês encontram. Como que é a interação? Você acha que passa pelo abuso, passa por uma relação, né, agressiva? Qual que é a experiência de vocês? Eu nunca tive nenhuma experiência assim pra relatar, mas eu tava lembrando de uma coisa que fala no texto, quando você perguntou de um turista mineiro indo pra Bahia. Pode ter muito aquilo também de ficar um pouco mais livre de fazer as coisas porque não tem ninguém que o conheça lá, anonimato, né? Todo mundo trata sobre isso. Aí ela, eu acho que tratava sobre turistas estrangeiros, né? Mas eu acho que pode também trazer um pouquinho para os turistas nacionais. Mudando a localidade, ele talvez que se sinta um pouco mais livre de fazer coisas que talvez ele não faria no local de origem por ter chance de ter gente que conheça ele lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que lembrar o tempo todo que o tempo do lazer, o tempo do ócio, o tempo do turismo, né, o tempo de férias é um tempo de suspensão das regras, né? A gente tem que lembrar que isso é no mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo, as pessoas trabalham o ano inteiro, as pessoas têm obrigação e são cobradas o ano inteiro, né? A gente tem que ser produtivo o ano inteiro. Então o período que a gente tem de suspensão dessas cobranças, dessas pressões é muito curto, muito pequeno, né? E aí, no mundo inteiro, férias, né? As pessoas vão se permitir, vão consumir álcool, consumir drogas legais, vão abordar pessoas estranhas, né? Mulheres, homens, de uma forma que elas não fariam da rotina, dentro das obrigações delas, né? Então, o período do turismo, o tempo do turismo, né? É esse mesmo, é um período de suspensão das regras, né? E aí quando você associa isso com festa, né, com sensualidade, com música, com álcool, né? Então as coisas tendem a ficar naquela linha tênue, né, entre o prazer e o desvio, né, entre o prazer e o crime, né? Entre um comportamento considerado conformista e um comportamento considerado desviante, né? Pode ser um abuso, por exemplo, né? Um cara que chega bêbado e toca no seu corpo e você não conhece aquele cara, então pode ser considerado um comportamento agressivo, né? Um comportamento desviante, né? Então é um período em que as regras estão mais ou menos frouxas. Não quer dizer que não existe regra, claro, não existe. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já falou isso, tem aquela campanha, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, da Guarda Municipal, de não é não, né, que é uma tentativa recente de diminuir o assédio, né, de prevenir o assédio sexual, né, contra as mulheres, né. Mas a gente não pode esquecer que o carnaval, a festa, né, é um período, o clima de praia, né, é um período de suspensão, né, dessas obrigações, né. Então tem um limite aí que é difícil, né. Você não pode também criminalizar tudo, né. Você não pode
proibir a festa, você não pode ter forças sociais, religiosas e moralistas que vão proibir as pessoas de buscarem o prazer, né? E ao mesmo tempo você tem que controlar, ou seja, é uma relação ambígua, isso que eu estou chamando a atenção, é uma relação paradoxal, né? Porque se você proibir o corpo, a exposição do corpo, proibir a sensualidade, a sexualidade, você vai estar num regime, né? Um regime autoritário, um regime teocrático, né? Que mistura a religião e o Estado, né? Então, esse tempo do prazer, esse tempo do ócio, né, do lazer, ele é muito tênue, né? Como que as pessoas vão lidar com isso? Como que a sociedade vai lidar com ele, né? Aí entra um elemento também que o texto chama atenção, que é esse elemento entre o fato dos turistas estrangeiros serem sempre de países do norte, né? Então, o texto primeiro, né, da Gabriele, busca estabelecer uma relação entre uma espécie de uma atualização, né, do colonialismo, não é isso? Como se os homens europeus eles permanecesse essa relação, né? Essa relação muito desigual entre mulheres do sul, né? Mulheres de países de ex-colônias, né? Na África, nos países africanos, na América Latina, no sudoeste asiático, né? Na Tailândia, mulheres do sul, mulheres de países que foram colônia, né? Que foram explorados, e os homens do norte, né? Então existe essa discussão de que o turismo sexual, na verdade, ele é uma atualização desse sistema de violência, sistema de exploração, né? Da França, da Itália, da Inglaterra, né? Dos países do norte, da Europa, dos Estados Unidos, em relação aos países do sul, países que sempre foram explorados, né? Então, essa discussão ela aparece muito quando a gente discute essa abordagem do turismo sexual, né? Essa abordagem ortodoxa, né? Que eu chamei de abordagem ortodoxa. Tá aqui eu mandei para vocês aquele documento, não mandei? Aqueles modelos, né? Sabe aquele que eu chamei de modelos de interseções entre desvio e turismo? Hein, gente? Aquele que você mostrou semana passada, Fred? Isso. Eu mandei para vocês, não mandei? Mandou. Eu vou abrir aqui para vocês verem do que eu estou falando. Só um minutinho aqui, que está abrindo aqui. Enquanto abre, a gente pode comemorar, não é isso, gente? Né? A gente está avançando na vacinação, o Galo está avançando no Campeonato Brasileiro, não é isso? O Cruzeiro está avançando em direção à Série C. Então é bonito isso, né? Essa desigualdade entre os atleticanos que são superiores e os cruzeirenses que são inferiores, é bonito isso. Quem é cruzeirense aqui, gente? Eu sempre gosto de atualizar. Eu sinto muito, Gabriel. Você é um cara legal, cara. Você é um cara massa. Você não merecia estar passando por isso. Foda, né? Agora é muita sacanagem, né? O time que tem mais títulos, não é? O Cruzeiro era um dos times mais competitivos, não era? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aconteceu isso. É um negócio difícil de acreditar, né? Não é? Quem que imaginaria que isso ia acontecer, né? Não é? Se bobear, o Cruzeiro não vai continuar na Série B, você sabe, né, Gabriel? Esse ano, né? Pode falar, Gabriel. Sei que você tá chateado, mas você pode falar, pode desabafar. Abre o seu coração pra gente, pô. Não, e ainda chega os jogadores que já saíram processando o Cruzeiro. Não. Processando o Cruzeiro. Todo mundo. Se eu tivesse trabalhado um dia no Cruzeiro, eu ia processar o Cruzeiro. Ia processar e ia pedir R$1 milhão. Todo mundo tá pedindo 1 milhão. Não é? É no mínimo 1 milhão. Não, é impressionante, né? Tá difícil. Não, é foda. É foda porque é inacreditável o que está acontecendo, né? Assim, ninguém esperava. Aqui, ó, eu tô compartilhando aqui, ó. Vocês viram? Sim. Vocês estão vendo? Aqui, eu coloquei aqui. Tá aparecendo aí crime ainda, né? Eu vou abrir aqui. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês.
Então essa é a abordagem, eu vou ler aqui, né? Essa é a abordagem ortodoxa. É a abordagem mais comum na produção das ciências sociais, né? Na produção de quem estuda turismo sexual, né? Identificar essa relação muito desigual, de muita exploração, né? Entre os turistas, né? Que têm um comportamento considerado desviante, né? Há uma criminalização do comportamento dos turistas e há uma vitimização, né, das mulheres, né, dos países visitados pelos turistas, da população nativa, que invariavelmente são mulheres. Então essa abordagem clássica do turismo sexual, ela procura atualizar essa relação de exploração entre colônia e metrópole, né? Ela atualiza essa relação subalterna, né, de exploração e de desigualdade estrutural entre os turistas, né, que vêm do norte, e a população nativa, que são mulheres, né, mulheres não brancas, né, mulheres dos países da América Latina, dos países do Sudeste Asiático, dos países africanos, que são exploradas, né, por esses turistas, né? Então aí você tem, vocês estão lendo aí, vocês têm vários indicadores, né, dessa desigualdade estrutural que os autores chamam a atenção. Então você tem uma assimetria em relação à etnia, né, em relação à raça, são homens brancos do norte, né, e mulheres não brancas do sul, né, do Sudeste Asiático, da América Latina, do Brasil, dos países africanos, né. Você tem uma assimetria de renda, uma desigualdade de renda, né, uma assimetria de escolaridade, de classe social, né? Você tem uma hipersexualização do corpo feminino, né? Uma sexualidade acentuada das mulheres brasileiras, das mulheres dos países do sul. Né? Você tem uma concepção de que as mulheres do sul, as mulheres do Brasil, são menos independentes, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista profissional, então elas são mais submissas e dependentes, né? E aqui você tem aí relações familiares tradicionais, né, que tem... Então o turismo sexual, na verdade, ele acentua esses papéis sociais muito rígidos entre a mulher e o homem, né? Que a mulher tem menos poder, a mulher tem menos status, a mulher é mais... ela está sujeita ao poder masculino, né? Então o turismo sexual ele atualiza, ele explicita isso, né, de uma forma muito intensa nos países do sul, né? Porque nos países do norte, claro que existe mercado sexual, né? Existe, por exemplo, vocês conhecem o bairro da Luz, como chama? O bairro Vermelho? Como chama lá em Amsterdã? Eu esqueci o nome. Vocês conhecem, né? Aquele bairro de Amsterdã que tem as vitrines, que as mulheres têm o mercado sexual, tem prostituição, né, em Amsterdã. Então, existe o mercado do sexo, por exemplo, ele é legalizado em Amsterdã, na Alemanha, né? Eu não sei como que é em Portugal, não sei como que é na Itália, mas não é, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados americanos coloca como crime a prostituição, né? Então, a mulher e o cliente, né, o turista que vai pagar pelo sexo, né? E nesses países europeus, não é crime, né? O mercado do sexo ele é legalizado, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que nesse país também existe, obviamente, turismo sexual, né? Existe o mercado do sexo, né? Existe muito, inclusive nesse país, na Europa, tem muito... está associado com crime de tráfico de mulheres. Né? Existe muito tráfico de mulheres do leste europeu, né, da Polônia, Hungria, dos países em desenvolvimento, né, da antiga cortina de ferro, né, do comunismo do leste europeu, Romênia, países muito pobres, né, países que são católicos e muito tradicionalistas, né, muito rurais ainda, né, até pouco tempo atrás eram países rurais como Romênia, não vou lembrar o nome de todos os países, mas são países muito com desenvolvimento econômico e democrático ainda muito precário, né, ainda muito frágil, né, e que há tráfico de mulheres, né, mulheres brancas, né, para a Europa, para esse mercado de sexo
em Berlim, na Alemanha, em Amsterdã, na Holanda, na Espanha também tem, né? Ou seja, não é um problema, o turismo sexual não é um problema só dos países do sul, só dos países em desenvolvimento, né? Existe muito forte na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, etc. Mas nessa abordagem ortodoxa, o que é estudado, né, é essa relação norte-sul, né? Essa atualização dessa relação colonialista, né, de homens brancos e com renda e escolaridade elevada e mulheres não brancas com baixa escolaridade, baixa renda, né? Então isso é uma coisa importante também, que esse problema não é um problema, essa questão, esse fenômeno social, né, que está nessa linha tênue, né, entre desvio, crime, é legalizado na Holanda, é legalizado na Alemanha, é proibido em outros países europeus, é proibido nos Estados Unidos, é criminalizado nos Estados Unidos, né, é preso o cliente, o turista, é preso a mulher, né? Aqui no Brasil não é crime, vocês sabem disso, né? Mas não é algo que só ocorre nos países do sul, né? Apesar da literatura focar principalmente no Sudeste Asiático, né? Os países, a maior parte da produção sobre turismo sexual estuda o Sudeste Asiático. Vocês sabem por que estuda o Sudeste Asiático? Não? Tailândia? Não? Porque lá é um grande mercado, né? Grande mercado de turismo sexual. Né? Então lá você tem textos, né? Eu já baixei alguns textos, a maior parte é da Europa, né? Que estudam, da França, da Inglaterra, que estudam esses voos fretados de homens europeus para prostituição na Tailândia. Né? Na Tailândia, o mercado sexual envolve também adolescentes, né? Às vezes até criança. Então é uma coisa... claro que a pressão, né, de vários países, da ONU, né, da Organização Mundial da Saúde, várias agências internacionais para proibir, para criminalizar o turismo sexual na Tailândia, né? Obviamente envolvendo adolescentes, né? Pessoas que não têm autonomia ainda do ponto de vista legal, né? Mulheres, adolescentes, etc. Mas ainda é talvez o maior destino do mercado, né, de turismo sexual no mundo são os países do Sudeste Asiático, né? Vietnã, Tailândia, etc. Na Europa também é muito forte, né? Tem muitos estudos sobre a Holanda, né? Que é o exemplo mais clássico, né? E no Brasil também, né? É uma produção. Vocês conhecem algum texto? Vocês já leram? Vocês já viram algum documentário sobre o mercado de sexo no Brasil, no Rio de Janeiro ou nos estados do Nordeste? Vocês conhecem alguma literatura sobre isso? Eu não me recordo o nome, eu posso até dar uma olhada depois, porque foi no meu curso técnico que eu cheguei a ter contato, que foi um artigo que falava da relação de prostituição indireta que acontecia no Rio de Janeiro, nas festas noturnas. Que os turistas estrangeiros chegavam aqui no Brasil e meio que faziam uma prostituição, mas em vez de usar o dinheiro mesmo de forma direta, eles compravam drogas, sua maioria legal, para as mulheres, e aí, tipo assim, as mulheres saíam com eles para usar essas drogas, né, que normalmente eram, tipo, caríssimas, e eles ficavam juntos. E aí o texto fala de alguns exemplos, faz até entrevistas, que as mulheres, tipo, não se sentiam mal com isso e tal, era uma relação, segundo elas, recíproca, né, que, Consensual, né? sim, Entendi. Na percepção delas era uma relação consensual. sim. Você tem esse texto ainda? Eu tenho no meu e-mail, eu vou encontrar e Depois mando você pra acha, você depois. compartilha com a gente, por favor, Gabriel. Beleza. E vocês, gente? Eu vou perguntar para Nicole aqui. Nicole que trabalha. Nicole que trabalha no hotel, não é, Nicole? Isso. Um hotel que eu nunca fui, né? Nunca vou. E nunca irei, né? Nunca fui e nunca irei, né? Você tem notícia aqui em Belo Horizonte, Nicole? De uma forma geral, assim, do mercado do sexo para turistas? Você já viu, já teve notícia? Olha, Fred, os nossos clientes, eles. Quem pede, pede, a gente não tem nada a ver com isso, mas turistas
sexual diretamente, eu acho que eu nunca vi, assim. Quem pede, pede, eu não entendi. Quem pede existe isso no hotel? Não, não. Tipo assim, eles Tem um mesmos. cardápio lá que eles escolhem, é isso? Não, misericórdia. Não. Eles mesmos contratam o serviço com, enfim, não sei com quem. Sim. E aí a gente só autoriza a subida porque, né, convidados dos hóspedes, a gente não Ah, pode entendi. barrar. Então o hotel sabe, né? O hotel sabe e... Entendi. É, a gente sabe, a gente não pode barrar porque a gente sabe que é, eles não contam que é, mas a gente entende, né? Entendi. Você vê aquele cara baixinho, gordinho, feinho, com mulher de 1,90 m, e você não tem... É, É basicamente. tipo isso, né? Tipo o Gisele Bündchen e um cara... Entendi. É, Então é comum, né? é comum. É comum, né? Não é uma coisa excepcional, não, né? Não. Entendi. E aqui não é turismo de férias, né? Aqui é turismo de negócio, não é isso? O padrão aqui de Belo Horizonte é turismo de negócio, né? Basicamente. Mas quem vai pra férias, quem vai visitar mesmo pra conhecer, por exemplo, Inhotim ou algumas cidades ao redor, são famílias, então isso não acontece. Sim, não. sim. Claro, é. O cara não é tão criativo assim que consegue esconder mulher no porta-mala, né? Sim, isso teria que ser de mim. Tem que ser muito criativo, né? Entendi. E o que você percebe, assim? O que vocês comentam, assim? As mulheres... Você vê uma situação de vulnerabilidade? O que vocês percebem, assim? Uma situação de... Das mulheres que vão lá? De violência e de... Vocês têm alguma percepção sobre isso? Olha, a gente costuma não se intrometer nos assuntos. Não, claro, mas você percebe com o olho. Você não vai falar isso, claro, né? Não, sim. Já teve um caso, na verdade, de... Enfim, a gente chama de Bird Night. Aí eles O que é isso? foram- Compartilha aí com a gente. O que é? Basicamente, a gente é prostituta, mas, Mas- a gente mas- usa um termo que as pessoas possam não entender. Qual que é o termo? Se a gente falar... Na verdade é night bird. Night bird? Bird. Pássaro noturno? É. Pássaro da noite. Isso. Eu vou sacar agora, viu? Se eu ouvir isso, eu vou sacar. E aí um cliente chamou, a gente autorizou subida, e aí quando chegou no apartamento ele descobriu que não era aquilo que ele queria. Na verdade ele chamou uma mulher, e quando chegou era um cara vestido de mulher. É um transgênero? Era um transgênero. Entendi. Ele ficou muito nervoso, desceu, deixou ela lá em cima e pediu pro segurança tirar ela do apartamento. Nó. Aí Entendi. o segurança subiu, só que ela não queria sair, porque ela queria receber o pagamento. Entendi. Foi um conflito entre cliente... Foi um conflito. Acabou que eles brigaram diretamente, assim, o cliente... Se agrediram no hotel? Sim. Nó, barraco! Barraco. Mas, enfim, no final a polícia foi chamada e tudo se resolveu. Mas foi o único caso, assim, de violência direta que eu já Entendi. fiquei sabendo. Na verdade, eu não presenciei porque foi de madrugada, eu não tava no hotel. Mas Mas você ficou sabendo, todo mundo que trabalha no hotel ficou sabendo, né? sim, porque a gente compartilha as informações pra todo mundo saber o que aconteceu, entendeu? Entendi. E são turistas de onde? Estrangeiros ou brasileiros? São profissionais, né? Os clientes? Não, os turistas. Ah, sim, não, normalmente brasileiros. Brasileiros, né? Entendi. Normalmente. Entendi. Hein, gente, seguindo aqui esse esquema aqui, né, que discute essa abordagem do turismo sexual, a gente tem aqui essa dinâmica desse turismo passa muito por pacotes, né? Então tem esses pacotes turísticos que são organizados para esses países, né? Como eu citei a Tailândia, né? E aí você tem uma indústria, né? Você tem todo o trade turístico, né? Que
está envolvido nesse mercado, né, do turismo sexual. Você tem os hotéis, você tem as agências de viagem, você tem os táxis, né? Então você tem todos a rede, né? Do turismo, boate. Aí muitas vezes você está associado nesse mercado do turismo sexual, está associado com o mercado também de drogas também, drogas legais, drogas ilegais, né? Então é um tema bem complexo, né? E bem difícil de investigar, né? Então, se você for, quando a gente lê os textos, né? Por exemplo, vocês leram o texto da Bahia? O texto que eu passei para vocês, que ela entrevistas. Deixa eu pegar o texto aqui. É o texto da Cassiana Gabriele, Interseções entre o mercado turístico e o mercado do sexo em Salvador. Vocês leram o texto? Então, o que chama, você viu que ela fez entrevistas, né? Ela faz entrevistas com as mulheres, né? Hein, Mariana? O que você achou do texto? O que você achou interessante? Ou achou que foi pouco explorado no texto? Eu li esse texto primeiro, daí eu tô mais recente, aquele de Fortaleza. Mas o da Bahia eu acho interessante o fato dela tentar se inserir nesse meio, tentar buscar entrevistas mesmo com as mulheres, com as garotas de programa, ou prostitutas, enfim. Ela fala que... Chama Nightbird. com as Nightbird. Que ela busca primeiro entrar em contato com aquela organização, né, que trabalha com, acho que era a Associação das Mulheres Prostitutas, eu não lembro direito como é que era, mas ela entra em contato primeiro com essa organização para conseguir um contato com as mulheres, porque elas devem ficar um pouco receosas, né, porque como ela mesma falou, a autora, ela disse que algumas delas têm famílias e tem gente que não sabe, então tem que ser uma coisa bem discreta, bem no sigilo, e ela fala que ela tinha que ir lá no local, que não dava para chamar essas pessoas para irem lá, encontrar elas em algum outro lugar, que não seja de noite, que não seja no ponto que elas trabalham. E aí eu percebi o que as mulheres, tanto do texto da Bahia quanto do texto de Fortaleza, elas têm uma visão meio parecida dos turistas estrangeiros, é que agora eu não sei se eu vou falar coisa do texto de Fortaleza ou se é da Bahia, mas eu lembro que, por exemplo, tinha umas que falavam que os turistas estrangeiros tratavam elas muito melhores do que os turistas brasileiros, que os turistas brasileiros chegavam com muita agressividade. Eles chegavam do jeito que eles chegam em qualquer pessoa, porque assim, tem muito homem que chega em qualquer mulher assim, de uma forma muito agressiva, com gente então que trabalha com isso, com gente que é paga por isso, então eles devem chegar com mais agressividade ainda. Eu nem imagino como que seja. Deve ser difícil de lidar com isso, né? Deve Exato. ser muito estresse, né? As pessoas devem ver um clima de estresse, de medo, de insegurança, né? Vamos usar a palavra correta, é muita violência, né? Não, deve ser muito violento, porque com a gente que não é que elas são obrigadas, né? Mas elas trabalham com isso, elas recebem por isso, então Então elas estão sujeitas, eles se sentem ainda como se elas fossem posse deles, como se eu fosse pagar por uma noite com você, você tem que, enfim, fazer tudo que eu quiser, tem que ser mas o submisso. principal é o tratamento, né? O jeito que você fala com a pessoa que deve ser muito violento, deve ser muito Exatamente. humilhante, né? Uhum. E elas diziam que com os turistas estrangeiros eles também tinham a questão da barreira linguística, né? Que às vezes também não sabe, né? Se também tá tratando com essa cordialidade toda, mas que pelo menos chegavam de uma forma mais, sei lá, tranquila, de uma forma menos violenta, de uma forma que elas se sentiam mais à vontade para chegar Sim. com eles. Elas se sentiam menos inseguras, né? Menos vulneráveis, né? Tratavam de um jeito melhor, não sei se é de um jeito melhor mesmo, mas tratavam de um jeito melhor, aí agradavam com outros presentes à parte, além da remuneração, de pagamento mesmo, davam alguns presentes e tal, então elas tinham uma visão melhor dos turistas estrangeiros do que elas tinham com os turistas brasileiros, mas
de qualquer forma, nos dois casos há uma exploração, porque no texto de Fortaleza mesmo eles falam que esses turistas estrangeiros que buscam turismo sexual, eles geralmente não conseguem mulheres nos países de origem deles, e aí eles buscam conseguir mulheres de uma forma mais fácil aqui no Brasil. Então, eles também não deve ser tão diferente assim dos turistas brasileiros, sabe? É machista do mesmo jeito, deve tratar mal do mesmo jeito, só que elas têm uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais romantizada, de ser, é do norte, da Europa, tem essa visão de serem mais E tem essa barreira também, essa barreira cultural, não é só do idioma, né? É uma barreira cultural, né? Exato. E acho que é isso mesmo, de eles procuram mulheres aqui porque eles não conseguem lá. E aqui, como tem essa visão, que a Europa é a Europa, nossa, a Europa é um primeiro mundo, a Europa é um lugar que todo mundo quer viver. Então, quando chega um turista, né, acho que foi o texto de Fortaleza que falou que esses caras não conseguem mulheres lá, mas quando chegam aqui, eles são super paparicados, muita gente quer eles para não necessariamente porque gostam dele, mas porque querem ter um contato com essa cultura europeia que é tão distante da gente e principalmente delas. E acho que é isso. E qual que é a grande diferença entre o texto de Salvador e o texto da Adriana Psitelli, né? Qual que é a diferença entre o texto da Cassiane Gabriele e o texto da Adriana Psitelli? O texto da Adriana Psitelli chama Sexo Tropical em um país europeu. Migração de brasileiras para a Itália no marco do turismo sexual. Qual que é a diferença, gente? Hein? Você leu, Cecília? Cecília, Felipe, Fernando Henrique, cadê vocês? Eu não li ainda. Tudo bem. Mas dá tempo ainda, né? Vocês têm até semana que vem para fazer a síntese e tal, então tá tranquilo. Mas Felipe, você leu? Fernando Henrique, Gabriel, Fernanda? Eu acabei que eu li os textos de turismo e drogas, acompanhei foi o negocinho, não a emenda. Ah, você pulou, né? Pulei aí, tô só Ah, escutando mesmo. tá bom, beleza. Então tá bom. Felipe, você conseguiu ler? De repente o Felipe tá com problema no microfone, eu dei uma saída. Fernanda, você leu os textos? O que você achou de... O que é que destaca? O que distingue os dois textos? Vou ser sincera que eu li, mas agora eu tenho que dar uma relida aqui nas minhas sínteses. Não, sei, mas não, tudo bem, porque o primeiro texto é uma abordagem clássica, né, do turismo sexual, né, que é isso que eu estou chamando de abordagem ortodoxa, que vai destacar essa desigualdade de poder entre os homens do norte e as mulheres do sul, né, e esses estereótipos, né, as mulheres entrevistadas, né, elas têm até esse discurso, né, que é essa idealização, né. Aí o Felipe está acompanhando o microfone, tudo bem, mas então você escreve, Felipe, a sua contribuição, o que você quiser contribuir, participar, você escreve aí que eu leio, tá bom? Você não vai ficar sem voz não, viu, Felipe? Tá sem voz, mas eu leio o seu texto. Então, essa é uma abordagem ortodoxa, uma abordagem clássica, né, que é o texto da Cassiana Gabriele. O texto da Adriana Psitelli vai trabalhar com a ideia de mobilidade, não é isso? De que você tem além dessa relação do mercado sexual, você acaba tendo uma relação também afetiva também. Então, muitas vezes, ela tem outros textos da Adriana Psitelli, isso não é o único texto, então eu posso passar para vocês, que ela vai para a Itália, inclusive. Ela vai para a Itália, ela acompanha as mulheres brasileiras que vão morar na Europa. Ela entrevista as mulheres começam a ter uma interação afetivo-sexual com um turista, essa interação é recorrente, ele vai e volta, né, volta ao trabalho, volta nas férias em 2009, depois volta em 2010, 2011, acaba criando um vínculo afetivo, né, não passa mais pelo mercado, é uma relação mais complexa, né, complexifica a relação. Né, a desigualdade continua, né, continua a desigualdade, né, o homem tem mais status, tem mais renda, tem mais escolaridade, a mulher... Normalmente as mulheres têm baixa escolaridade, não estão no mercado formal de trabalho, né? São mulheres não brancas, né? Então isso na Europa tem uma
uma relação de racismo, né? Pode ter uma relação de racismo, etc. Então a relação continua desigual, mas ela sai do âmbito do mercado, né? Então ela vai para o âmbito de uma relação afetiva que elas acabam tendo mobilidade, elas casam, né? Você tem um casamento e elas vão viver na Europa. E aí essa antropóloga, né, Adriana Pstella, é uma antropóloga, né? Ela é uma antropóloga de um centro de pesquisa famoso da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, se chama PAGU, que é um centro de pesquisa feminista, né? PAGU, que é muito famoso, faz muita pesquisa, né? Faz muitas pesquisas na área. E ela é uma referência, essa mulher, Adriana Pstella, é uma referência nessa área de sexualidade, né? E mobilidade, né? Como que a sexualidade permite mobilidade. E aí acaba que ela vai lá entrevistar que agora não são mais turistas, né? Que agora é um casal, mudou a relação, mudou a natureza da relação, né? Claro que ele tem a cultura europeia, ela tem a cultura brasileira, eles têm essa desigualdade muito grande, né? Como a Mariana chamou atenção, a visão desses moradores, desses europeus, em relação ao casamento, uma visão muito tradicional, né? De desigualdade, são papéis sociais muito rígidos para os homens e para as mulheres, né? Então muitas vezes esses europeus, eles entram em conflito com as mulheres europeias, né? Em relação, elas têm o mesmo nível de status, de renda, né? Às vezes tem até mais status profissional, mais renda do que eles. Então existe um conflito aí em relação a essa autonomia, essa liberdade que as mulheres europeias têm, que é muito maior do que as mulheres brasileiras, né? O nível de acesso ao mercado de trabalho, de curso superior, de educação, de capital educacional, capital de renda, né? Até o controle sobre o corpo, né? Nesses países europeus, o aborto, por exemplo, é uma coisa legalizada, né? A mulher não tem que pedir para ninguém. Então, por exemplo, na França, por exemplo, eu lembro que durante o governo Sarkozy, que é um governo de direita, né, o Nicolas Sarkozy, a ministra da Saúde, ela estava anunciando, né, que as mulheres a partir de 16 anos já podiam fazer aborto, sem autorização da família, né? A mulher tem autonomia, claro que ela é acompanhada, né? Tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento médico, não é fazer aborto não é algo trivial, não é algo que você faz toda semana, mas que elas têm direito, elas podem pedir, tem um acompanhamento, né, e tal. Isso pode causar problemas de saúde, né, dependendo da gestação, é complexo, né? Mas então, nesse país, as mulheres têm muito mais autonomia, né, têm muito mais acesso, tem muito mais controle sobre a sexualidade, sobre o corpo, né, do que no Brasil. No Brasil, até o aborto legalizado é proibido, você sabe, né? Existe muita pressão, né? Ainda mais agora com o governo federal, até quando há um caso de estupro, né, de uma criança por um familiar, normalmente são familiares, né? Uma criança de 10 anos engravida e há uma pressão, né, de grupos religiosos e de grupos de poder, né, para proibir o aborto legal, que é absolutamente legal, né? Então, o texto da Adriana Pstella, ela complexifica essa relação, né? Ela mostra que essa relação, na verdade, ela sai do mercado e vai para uma relação tradicional, na verdade, entre que a mulher desempenha um papel social bem tradicional, né? Mais, né, submisso em relação ao cônjuge, né? Que no caso era um turista europeu, né? E os dois textos têm essa idealização, né? É curioso isso, essa idealização da relação com o homem europeu, mas, na verdade é uma relação absolutamente tradicional, né? E essa visão de que a relação com o brasileiro é uma relação mais agressiva, né? Mais depreciativa, né? Então, o turismo, na verdade, é um meio, né, de mobilidade. Então isso é interessante, né? Ela traz essa dimensão do turismo como uma mobilidade, né? Uma mobilidade para viver fora, né? Para viver numa cidade, para ter mais acesso, né, a serviços, para ter acesso a novas relações sociais, né? Que é viver fora do Brasil, né?
E é muito comum. Vocês repararam que é muito difícil você ver homens brasileiros casarem com europeias. Vocês conhecem algum caso de homem brasileiro casar com europeia? Agora, o contrário é comum, né? Sempre tem casos, né, de europeus que casam com mulheres brasileiras, né? Por que vocês acham que é assim? O que explica esse fenômeno? Por que não tem homens brasileiros que migram para a Europa para casar com mulheres europeias, né? Por que as europeias não vêm aqui buscar homem? Né, buscar o Gabriel, por exemplo. Por que não vem uma turista sueca buscar o Gabriel? Por que não, isso não é comum? Por que o padrão é os homens buscarem, interagirem, né, com mulheres brasileiras? Por que vocês acham que é assim? Pela sociedade patriarcal que a gente tem essa cultura aqui no Brasil, de sempre o homem ter mais poder, e então, tipo, essas mulheres europeias, elas vão procurar um cara que tem essa mentalidade. Mas, na via contrária, né, os homens europeus querem mulheres que têm essa mentalidade. E aqui no Brasil eles encontram isso, e as mulheres não encontram isso aqui no Brasil. É uma relação de dependência, na verdade, né? Essa relação de dependência, ela já existia no Brasil, né? Essa relação de dependência em relação ao homem. E aí, com essa relação com o turista, que deixa de ser turista, o turista europeu, né? Que eles passam a ter uma relação afetiva, né? Sexual, essa relação continua. A natureza é a mesma, né? De dependência. É a mesma natureza, né? Só que com mais status, né? Uma vez que você sai do Brasil, uma vez que a mulher migra, ela passa inclusive a ser fonte de renda para a família, né? Ela passa a ajudar a família, ela passa a ter uma referência para a família, olha, é uma pessoa que foi bem sucedida, uma pessoa que tem uma vida melhor, né? Assim, às vezes o brasileiro parece refugiado político, né? Não é? Às vezes a gente sai do Brasil, você viu nos Estados Unidos agora o tanto de brasileiro está sendo preso na fronteira com o México, né? Hoje saiu na Folha que os brasileiros estão buscando uma rota que não passa mais pelo Texas, né? Porque a rota tradicional para entrar nos Estados Unidos é o Texas, né? Então tem muito isso também, né? Do turismo para o México, turismo entre aspas, né? Então você vai fazer turismo no México, na verdade você compra, você paga para atravessar a fronteira, né? México, Texas, né? Então, às vezes, dado o nosso contexto econômico, político, né, e de insegurança, né, que o Brasil é um país muito violento, muitas vezes o brasileiro parece um refugiado político, né? Ele foge do Brasil, né? Mas é isso que o Gabriel falou, né? Essa relação de dependência, né? Que na verdade já existe aqui, né? Então vocês estão estudando, por exemplo, né? Que vão ter mobilidade, né? Que vão ter um capital educacional, um capital cultural também, né? Não é só dinheiro, não. É mudar a cabeça, mudar a visão de mundo, né? Vocês vão ter capital educacional, capital financeiro, né? Renda, capital cultural. Vocês vão ter mobilidade, vocês vão ter dificuldade de lidar com essa relação de dependência. Vocês não vão lidar bem, né? Com essa relação de dependência, né? Porque vocês vão ter mais autonomia, né? Claro que vocês vão estar ainda sujeitos a toda a visão de mundo da sociedade brasileira, que é uma visão de muito tradicional, muito conservadora, né? Vocês estão no Brasil, então vocês vão estar sujeitos a isso, né? Mas vocês vão ter dificuldade de lidar com essa relação de dependência, né? E, por exemplo, vocês não topariam essa relação de dependência com um europeu. A relação com o europeu teria que ser mais igualitária, né? Pela própria inserção que vocês vão ter no mercado de trabalho, né? A inserção profissional, né? Educacional. Então, esse tema é um tema complexo, por exemplo, antes da gente fazer o intervalo, né? Eu queria lançar, que é um tema complexo, por exemplo, os turismólogos, né? Por exemplo, quando vocês vão, depois que vocês formam, né? Depois que vocês vão para trabalhar com planejamento turístico, por exemplo, né? Vão trabalhar numa secretaria municipal de turismo, secretaria estadual de turismo, ou trabalhar no mercado, nas agências, né? É um tema sensível, né? Um tema complexo. Ou trabalhar com regs de resort, de hotéis, né? De parques temáticos, né? Então é um tema sensível, porque como que o mercado, né, e como que as políticas públicas, né, lidam com esse tema, né, de proibir ou ser tolerante, né, porque é uma relação que existe, né. Então os turistas vêm para Belo Horizonte e essa relação existe no hotel, né, que a Nicole citou.
Então, a gente, por exemplo, em termos de políticas públicas, né, como que vocês acham que tem que ser o papel do planejamento turístico, né? O planejamento, o papel do município, do estado, né? Ou até do governo federal em relação ao turismo sexual, né? O que vocês acham? Quais elementos os textos trazem, a aula traz, para vocês pensarem o papel das políticas públicas do turismo em relação a isso? Porque é um tema difícil, né? É um tema que se você der visibilidade, você pode estar incentivando. Se você não der visibilidade, você não faz nada, né? A pergunta é, qual que é a gestão, né, que as políticas públicas do turismo têm em relação ao turismo sexual? O que o poder público deve fazer? Né? Ou não deve fazer nada, né? Deve deixar o mercado organizar? Qual que é a impressão que vocês têm? Eu acho que muitas vezes vai por essa coisa que você falou por último aí, né? Da abstenção. Você finge que não tá acontecendo nada, deixa rolar. E se você tá ganhando turista, tá ganhando renda, é algo positivo. Mas uma experiência que eu tive foi quando eu fui pro Maranhão, em São Luís, e lá é fortíssima a propaganda contra o turismo sexual de adolescente e criança. No hotel tinha várias propagandas, no quiosque tinha, da praia. Então lá parece que é bem forte essa questão da exploração sexual de criança e adolescente. Sim, sim. No Nordeste, de uma forma geral, tem muita campanha, né? Do Ministério da Justiça, das secretarias estaduais e municipais, né? Mostrando que isso é crime, né? Que tem qualquer tipo de interação com criança e adolescente é crime, né? Crime e, e o turista tem que saber disso, né? O turista, os hotéis, né? Você não pode deixar uma criança ou um adolescente entrar no hotel, né? Isso é um crime gravíssimo, né? Mas então esse ponto que o Gabriel chamou a atenção é o padrão, é o default, né, Gabriel? Ou seja, normalmente as políticas públicas não interferem, não tem nenhum papel ativo, além, obviamente, do, de condenar, né? Além de fazer campanha em relação ao turismo a exploração, na verdade, a exploração sexual comercial de criança e adolescente, né? Aí tem campanha, você mobiliza os hotéis, mobiliza, né, todo o trade turístico, né? Mas além disso, o que vocês acham? Como que o poder público, né, como que as políticas públicas interferem ou não interferem, né, em relação a isso? Ou incentivam, né? Por exemplo, no carnaval, né? Você tem um incentivo, você tem, na verdade, muitas vezes as agências, o mercado continua com essa publicidade, só que um pouco mais discreta, né? Um pouco mais assim. O governo federal acabou com isso nos anos 80, né? As secretarias municipais e estaduais também não fazem isso, né? Até o próprio mercado, né? Propaganda de cerveja, né? Mas ainda há no mercado, né? Se a gente for procurar as agências do Nordeste, ainda há essa associação, né, entre a beleza da paisagem e a beleza do corpo feminino, né? Ainda há essa associação em relação ao turismo de praia e sol no Nordeste, né? No mercado, estou falando, né? Mas o que vocês acham? Né, uma vez que você vai trabalhar, uma vez que vocês forem trabalhar na prefeitura, né, no poder público, na Secretaria de Turismo, né, em alguma cidade do Nordeste, né, qual que vocês acham que deve ser o papel das políticas públicas em relação a isso? Ou não deve ter nenhuma participação? O que vocês acham? O que você acha, Fernanda, Fernando Henrique, Felipe, Cecília, Mariana? Você acha que cabe ao poder público intervir em relação ao turismo sexual com pessoas adultas, né? Ou não? Você acha que o mercado é que deve regular? Eu acho que, não sei, mas eu acho que se o mercado regular, eu sinto que vai virar uma bola de neve, assim. Até que, assim, não tenha mais forma. Tipo assim, eu sinto que se o mercado controlar, vai virar uma coisa completamente sem controle do Estado. Até que, por exemplo, igual você estava falando de turismo sexual com crianças e adolescentes, eu sinto que se o mercado
assim, se o Estado não tiver nenhum dedinho nessa questão, vai ser muito difícil definir o que pode e o que não pode, entre aspas. O que mais, gente? Mas, por exemplo, do jeito que acontece hoje, não há nenhuma regulação do Estado. Claro que ele proíbe, ele faz campanha em relação ao turismo sexual. A exploração sexual comercial de criança e adolescente. Isso aí, o Estado, principalmente no turismo de sol e praia, né? No turismo no Nordeste, né? Agora, em relação ao turismo sexual com adultos, não, né? Não há nenhuma intervenção, né? Vocês identificam alguma política pública? Eu também acho que não, né? O que o Estado pode fazer é fazer campanhas, por exemplo, de DST, né? Campanhas preventivas em relação a doenças, né, sexualmente transmissíveis, em relação à violência, por exemplo, contra mulheres, né, que estão no mercado de sexo, né? Então, é aumentar a proteção dessas mulheres, né? Isso é uma coisa. A ausência do príncipe passa muito pela Secretaria de Saúde, né? Passa muito pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, né? Que é aumentar a proteção das mulheres que estão no mercado, né? No mercado do sexo, né? Porque as mulheres são muito vulneráveis, né? Igual a Mariana falou, se já numa abordagem convencional já é uma abordagem agressiva, imagina, né, abordagem, a sujeição que as mulheres estão, né, no mercado sexual, né? Então, eu acho que cabe aí regular e aumentar a proteção das mulheres, né? Com denúncia, né, de violência, acesso a tratamento, acesso à prevenção, né, a teste, fazer teste, né, de AIDS, teste gratuito, né, para que as pessoas, né, como no texto da Gabriele, né, lá do Salvador, né, as mulheres têm família, né, elas têm filhos, elas têm, né, é muito legal isso, quando uma pessoa tem uma relação diante e ao mesmo tempo ela tem uma relação absolutamente convencional, né, então ela tem filho, ela tem que levar o filho para a escola, tem que levar o filho para vacinar, né, tem que fazer festa de aniversário para o filho, etc, 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 ou seja, esses papéis conflitantes, né, no papel convencional de mãe, né, que tem que ir em reunião de escola, tem que levar o filho para vacinar, e etc. E o trabalho é um trabalho diante, né, você está no mercado, né, sexual, né? Então isso gera conflito, né? Então você tem que diminuir a vulnerabilidade dessas mulheres, né? Gente, vamos fazer um intervalo agora para o café? Ok? Podemos fazer? Então vamos fazer um intervalo agora e a gente volta às 9h40, tá bom? Pode ser? Ok. Então até mais então.